Olá pessoal, aqui é o professor Davi e hoje vamos fazer a explicação do PET volume 3 do terceiro ano do ensino médio, semana 2. Vamos continuar com o tópico Educação para o Trânsito que foi trabalhado semana passada. O primeiro texto aqui fala sobre a campanha Maio Amarelo e prevenção de acidentes no trânsito, que teve como tema Perceba o risco, proteja a vida. Na sequência, temos um texto que traz informações sobre os acidentes de trânsito, bem como estatísticas relacionadas ao tema, além de apresentar fatores de riscos para acidentes de trânsito. Na sequência, temos as atividades. A atividade 1 pede o seguinte: vamos refletir e analisar. A campanha Maio Amarelo busca conscientizar a sociedade sobre a prevenção de acidentes de trânsito. A cada ano, o número de acidentes nas ruas de pequenas e grandes cidades tem aumentado significativamente, ocasionando alto custo com internações hospitalares e reabilitação. Em casos mais graves, o afastamento do trabalho por danos e lesões permanentes. Diante disso, escreva sobre a importância das campanhas de prevenção de acidentes de trânsito. No seu ponto de vista, existem outras ações que poderiam ser realizadas para diminuir ou evitar os acidentes de trânsito? Justifique sua resposta. E aí eu coloquei como resposta, servindo de exemplo para vocês, lembrando que em parte a questão pede o ponto de vista, ou seja, uma resposta pessoal, então tomem a minha resposta apenas como exemplo. Isso. As campanhas de prevenção de acidentes de trânsito são importantes pois buscam conscientizar a população sobre a prevenção de acidentes de trânsito, visando fazer com que os indivíduos busquem utilizar cada vez mais os equipamentos de segurança, como o cinto de segurança, não utilizem o celular durante a direção veicular, manter a manutenção de seus veículos em dia, respeitar os limites de velocidade, respeitar a sinalização como faixa de pedestre, entre outras possibilidades. As campanhas de prevenção também visam educar o indivíduo, a campanha em si tem um caráter educacional. Além de ter como objetivo chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e lesões permanentes no trânsito, que cresce a cada ano. Então, este primeiro tópico que eu acabei de ler responde ao que é solicitado inicialmente, que é para escrever sobre a importância das campanhas de prevenção de acidentes de trânsito. Eu tirei essas informações dos textos colocados logo acima para vocês. Caso vocês queiram, podem complementar com alguma pesquisa relativa ao assunto. Depois é pedido para vocês colocarem o ponto de vista de vocês do que poderia ser feito para diminuir ou evitar acidentes de trânsito. Eu coloquei aqui 2 pontos que podem ajudar a responder a questão. O primeiro é a reestruturação da malha viária, e eu coloquei até uma interrogação, que será que a reestruturação da malha viária poderia ajudar a diminuir ou evitar acidentes? E o que seria isso? Seria a melhoria das pistas, do asfalto em si, da demarcação da pista, da sinalização da pista, da implementação de redutores de velocidade, da implementação de radares. Então, será que esses pontos auxiliam na diminuição e visam evitar acidentes de trânsito? Obviamente que sim, mas é para você pensar e responder. Lembrando que é de acordo com o seu ponto de vista. Eu coloquei apenas como exemplo. Leis mais rígidas. Será que as leis um pouco mais rígidas poderiam, em algum ponto, ajudar a diminuir ou evitar acidentes de trânsito? E eu coloquei aqui mais multas. Já temos muitas, mas será que mais multas? Quando a gente pensa em multa, a gente pensa assim, vai doer no bolso do cidadão, talvez ele aprenda, Quando dói no bolso, a gente geralmente tende a fazer alguma mudança, de comportamento ou atitude. Será que leis mais difíceis para quem é reincidente em infrações de trânsito, ou até mesmo em acidentes, será que seria o caminho, seria o meio para visando diminuir ou evitar acidentes? Então vocês podem pensar nesses 2 pontos que eu coloquei, acrescentar outros, ou até mesmo utilizá-los como resposta dessa parte da questão. Lembrando que é o seu ponto de vista, tá certo? E justifique aqui então sua resposta. A atividade 2 coloca um texto que fala sobre a mortalidade de jovens em acidentes com motocicletas. Além de apresentar alguns dados, como o primeiro gráfico aqui, que traz o número de óbitos de acidentes de trânsito por idade, e o segundo gráfico, que apresenta a tendência de mortalidade, da mortalidade de pedestres, motociclistas e automobilistas para o ano de 2020. Então a tendência aqui, fez uma análise das tendências. Na sequência temos aqui então as atividades. O texto Mortalidade de jovens em acidentes com motocicleta, assim como o gráfico 1 e 2, nos fazem pensar no crescimento acelerado do número de acidentes e vítimas de trânsito que utilizam motocicletas. Ao responder as perguntas, faça um momento de reflexão sobre o contexto atual e o que poderia ser feito para que pudéssemos reduzir este cenário de mortes em nosso país. E a questão número 1 pede o seguinte: após a análise do gráfico 1, responda. Vamos voltar lá no gráfico e fazer uma análise. O gráfico 1 é este aqui.
eu coloquei esse círculo aqui, essa oval aqui e esses 3 pontos para servir como parâmetro. A gente tem que a linha amarela é os automóveis, né? Seria então número de óbitos em acidente de trânsito com automóveis. A gente tem que a linha vermelha é o número de óbitos em acidente de trânsito com motocicletas. E a gente tem que a linha verde é o número de óbitos em acidente de trânsito com pedestres. A gente tem a faixa etária aqui abaixo e o número de vítimas aqui. E o que a gente pode observar aqui, entre os 15 e aproximadamente os 40, 45 anos, a gente tem a maior faixa de óbitos, né, na categoria automóvel e na categoria motocicleta. Na categoria pedestre, ela se estende um pouco, né? É um pouco menor, obviamente, mas ela é mais extensa, partindo aproximadamente entre 15 e 20 anos, se estende até aproximadamente 60 anos. E o que a gente percebe que em automóveis e motocicletas, o pico, né, é entre 20, 25 e 30 anos, que são os pontos mais altos, né? Motocicleta aqui, o 20 anos seria o ponto mais alto, né, com o maior número de óbitos, e depois vai tendo um decréscimo em sequência, mas se mantendo relativamente alto até os 40 anos. Após a análise aqui, então, a gente vai voltar na questão e ver o que se pede. A letra A pede o seguinte: qual a média de idade de vítimas fatais em acidentes causados por motocicletas? E eu coloquei que a média de idade fica entre 15 e 25 anos. Através da análise do gráfico, a gente vê que tem um acréscimo, né, entre 15 e 25 anos. Né? Eu poderia até estender um pouco em 30 ou 40 anos, que é o ponto onde a gente tem maior número de óbitos. A letra B. Nos casos de acidentes com pedestres e automóveis, em qual faixa etária ocorre o maior número de acidentes? E eu coloquei que os automóveis entre 20 e 30 anos e pedestres entre 20 e 60 anos. Se a gente voltar no gráfico aqui, a gente vê que automóveis, linha amarela, né, entre 20 e 30 anos a gente tem o maior número de acidentes, depois tem um declínio, e pedestres, que é a linha verde, entre 20 e 60 anos, né, que a gente tem aqui uma faixa mais horizontal, mais expressiva, com um número maior de óbitos nesse segmento. Agora, na letra C, na sua opinião, por qual motivo os jovens estão envolvidos nos maiores números de acidentes de trânsito? E aí, aqui é na sua opinião pessoal, eu coloquei aqui bem de forma pessoal, vocês podem utilizar como exemplo para vocês construírem a resposta de vocês. O principal ponto é a imprudência, pelo uso de veículos de forma imprudente, não utilizando equipamentos de segurança. Alta velocidade, falta de equipamento de segurança, não respeitar a sinalização, dentre outros fatores mais. Vocês podem utilizar isso como ideia para construir a resposta de vocês. A letra C pede o seguinte: após os 40 anos, os números de óbitos apresentam uma queda. Em sua opinião, qual o fator envolvido nesse declínio de acidentes? E aí, na minha opinião, obviamente, que é maior maturidade, né? Maior consciência dos riscos e responsabilidades no trânsito. Acredito eu que nessa faixa etária em diante, como a gente observa lá no gráfico, tem um declínio a partir dos 40 anos em acidentes com automóvel e motocicletas, e vai tendo um declínio bem acentuado. Eu acredito que a maior maturidade, né, a maior consciência sobre qual é o papel do indivíduo no trânsito, tanto como pedestre quanto como motorista, né, faz com que o número de vítimas decorrentes do trânsito tende a diminuir. Então eu acredito que o fator maturidade, né, a maior conhecimento dos riscos apresentados neste contexto faz com que sejam, né, os pontos que influenciam nesse declínio no número de acidentes. A questão 2, né, pede a análise do gráfico 2. Então a gente vai voltar lá e fazer a análise do gráfico 2. No gráfico 2 a gente tem aqui a evolução dos anos, né, de 2000 a 2020. E aqui a gente tem de 0 a 14, né, que indica a taxa de óbitos por 100 mil habitantes. A gente tem que a linha amarela, os pedestres, que começa em 8 óbitos em 100 mil habitantes. E vai ter um declínio, né, até 3,7 óbitos em 100 mil. Depois a gente tem as motocicletas, né, ou motociclistas, que começa em 2,3 por 100 mil e vai até 12 óbitos por 100 mil. E temos aqui a categoria automóveis, que começa, né, o ano 2000 em 4,9 óbitos em 100 mil e vai até 7,2 óbitos em 100 mil. E eu pus as setinhas aqui, né, indicando que aumentou e diminuiu. E isso aqui então é as tendências, né, de mortalidade de pedestres, motoristas e automobilistas para o ano de 2020. E aí, voltando à questão, a gente tem que a letra A pede o seguinte: descreva o número de óbitos por 100 mil habitantes na década de 2000 por acidentes de pedestre, automóvel e motocicleta. E aí eu coloquei que, né, eram 8 óbitos em 100 mil para pedestres, 4,9 em 100 mil para motociclistas e 2,3 em 100 mil para automóveis. Eu encontrei esses dados no gráfico, tá? Nessa parte aqui do gráfico é muito simples essa questão. Vamos ver o que se pede a letra B. Em 20 anos, houve um aumento considerável no número de óbitos por acidentes de motocicleta. Descreva os valores.
Então eu coloquei aqui que houve um aumento no número de óbitos por motocicleta, saindo de 2,3 para 12 óbitos por 100 mil habitantes. Que é pedido para descrever os valores, e aqui foi descrito os valores, então é uma questão bem simples também. Letra C. O número de acidentes com pedestres no ano de 2000 era 8 por 100 mil habitantes. Já no ano de 2020, esse número reduziu para 3,7 por 100 mil habitantes. Pontue motivos para essa redução. Eu coloquei a resposta aqui, uma possibilidade de resposta, um exemplo. Então eu coloquei aqui, um dos motivos foi a conscientização da população, como o uso da faixa de pedestre, e a melhora da infraestrutura viária. Primeiro, a conscientização envolve uma questão educacional. Quando o indivíduo percebe que é mais seguro atravessar na faixa de pedestre e ele passa a utilizá-la, tem-se então um menor risco, a menor possibilidade de ocorrer um acidente. E, consequentemente, a gente precisa de uma melhora da estrutura viária. Por quê? Não adianta nada o indivíduo saber que é mais seguro passar na faixa de pedestre, porque é o ponto na via determinado para isso, se não existe a faixa de pedestre, e as sinalizações cabíveis para isso. Então isso aqui seria uma possibilidade de resposta. A letra D coloca o seguinte: a Lei 11.705, aprovada em 2008, ficou mais conhecida como Lei Seca, por reduzir a tolerância no nível de álcool no sangue em quem dirige. Com a sanção da nova lei, o Código de Trânsito brasileiro foi alterado e provocou grandes mudanças nos hábitos da população brasileira. E aí ele pergunta: essa seria a razão para que o índice de acidentes fosse bem aproximado tanto para pedestres quanto para veículos no ano de 2008 e 2009? Justifique sua resposta. Então, voltando aqui, a gente tem que no ano de 2008 e 2009, o índice de pedestres, linha amarela, e automóveis, linha verde, foi bem próximo, quase que se encontram aqui. E ele quer saber se a lei seca foi a razão para isso. É uma questão difícil, tem que pensar um pouco para responder. Eu coloquei a resposta aqui embaixo, número 2, letra D. A lei seca pode ter contribuído de forma positiva para que os índices de acidentes de pedestres e de veículos fossem próximos dos anos citados. Devido às campanhas de conscientização quanto à lei seca, houve uma diminuição no número de acidentes nos anos citados. A lei seca reduziu a tolerância quanto ao consumo de álcool e direção, que é um fator que pode causar acidentes, Então o consumo de álcool e a direção é um fator que causa acidentes. E as campanhas de conscientização tornaram o cidadão mais consciente quanto à sua responsabilidade no trânsito, tanto para si quanto para os demais. Então aqui, a lei seca sozinha não foi a responsável por isso, tem-se uma questão da conscientização da população. Ela contribuiu de alguma forma, porque se você restringe a circulação de indivíduos alcoolizados, que é o que a lei quer, que é o que a lei se propunha, penalizar quem andava em desconformidade com a lei, ou seja, alcoolizado, faz com que essas pessoas alcoolizadas circulem menos. Elas circulando menos, tem-se menos acidentes com esse contexto, que o indivíduo alcoolizado ele não consegue manter ali, com a performance mínima desejável, a condução de um veículo, gerando assim um maior risco para as pessoas, para os usuários da via. Só que ela sozinha, a lei seca sozinha, ela não é um fator que influenciou unicamente na diminuição desses fatores. A gente sabe que o trânsito envolve uma multiplicidade de fatores. Na sequência temos a número 3. A número 3 pede o seguinte: após a análise dos gráficos 1 e 2 e a leitura dos textos, descreva os possíveis motivos para o aumento no número de jovens vítimas de acidentes com motocicletas. E aqui parte do maior número de veículos em circulação. Houve um maior acesso a esse tipo de veículo, como o texto descreve, por ser um veículo mais barato e de manutenção muito mais barata em relação a um carro. Então, por ser um veículo mais barato, ele tende a ser mais utilizado e, consequentemente, a circulação desse tipo de veículo aumentar. E aí, se a gente tem um maior número de veículos e combinamos esse fator com a imprudência e com o risco lesivo da motocicleta, uma queda, um acidente de motocicleta é muito mais lesivo que um acidente de veículo, a gente tem que esses pontos são os possíveis motivos no aumento do número de jovens vítimas de acidente de motocicleta. Então a gente combina número maior de veículos em circulação, como eu citei, a imprudência, como já foi utilizado aqui acima, como resposta. Então a gente tem alguns dos possíveis motivos no aumento do número de acidentes com jovens vítimas no uso da motocicleta. Então isso aqui é para vocês utilizarem como base para responder a questão número 3. A número 4 pede o seguinte: conforme a lei em nosso país, Código de Trânsito Brasileiro, qual a idade mínima para pilotar motocicleta ou automóvel?
E aqui, pessoal, a idade mínima para pilotar motocicleta e automóvel é 18 anos, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Essa informação é colocada no artigo 140 do Código de Trânsito Brasileiro. Se vocês pesquisarem o artigo 140 do CTB, vocês vão encontrar essa informação para responder essa questão. A número 5 pede o seguinte: pesquise e liste os equipamentos de proteção individual que são exigidos para que o motociclista possa pilotar com segurança. Eu coloquei que o principal é o capacete, tá? E eu acrescentei que a luva, um calçado fechado e uma jaqueta seriam equipamentos, né, necessários. Mas o principal, o exigido, é o capacete e o calçado fechado. Luva e jaqueta são equipamentos extras, mas eu coloquei aqui também para deixar a resposta um pouco mais completa. Vocês, na sua opinião, então é a opinião de vocês, tá? O que poderia ser feito para reduzir o número de vítimas e acidentes com motociclistas? Primeiro, campanhas de conscientização. A ideia da campanha de conscientização é informar a população e educar a população. Que o indivíduo que sabe dos riscos, né, da utilização de motocicletas e sabe das probabilidades de acidente, né, envolvidos nesse tipo de veículo, ele tende a ter uma certa prudência na utilização da mesma. E implementação, né, de sistemas de redução de velocidade. Isso aqui, na minha opinião, eu coloquei como exemplo a vocês, eu acredito que a implementação de sistemas de redução de velocidade ajuda. Isso aqui seria quebra-mola e radares. E são dois pontos que eu acredito que podem auxiliar a reduzir o número de vítimas. Com isso, então, pessoal, a gente conclui aqui a explicação e até mesmo a correção do PET volume 3 do terceiro ano do ensino médio, semana 2. Não se esqueçam de se inscrever no canal e um forte abraço.